Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Amador Espírita mais uma vez, nessa quarta-feira, quando então nos reunimos para essa atividade de assistência espiritual, de fluidoterapia, que nós possamos nesta noite buscarmos a nossa melhor sintonia, tranquilizar o nosso coração, nossas emoções. Sabemos que todos passamos por problemas, por enfrentamentos, mas tem momentos que devemos nos acalmar, olhar para dentro de nós mesmos, buscarmos o céu da nossa alma, onde habita o Senhor, onde habita a bondade divina. E sintonizados com Jesus, ao pensarmos nele, vamos lentamente penetrando uma realidade diferente daquela que estamos acostumados, aquela geralmente das perturbações do dia a dia, dos enfrentamentos, das lutas, dos desafios. Entramos num momento de repouso, de acolhimento, feito por aqueles que nos amam incondicionalmente e que desejam a nossa paz, nossa saúde, nosso bem-estar, especialmente espiritual. Aproveitemos essa hora que ficaremos juntos para buscarmos esse, esse estreitamento de laços com o mundo maior. E através da prece sentida, tranquila, desligando-nos dos pensamentos intrusos que naturalmente acodem a nossa mente nesse momento, busquemos pensar em Jesus enquanto oramos, pedindo a Ele o que nós queremos, apresentando-lhe a nossa necessidade. Que nenhum de nós se sinta desamparado. Ninguém está deserdado da bondade divina. Jesus nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, estaremos sob a sua guarda, a guarda infinita do seu amor. Não confiemos nele. As coisas que a princípio parecem não ter solução. Para Deus, nada é impossível. E Ele sempre nos dá o melhor. Então oremos pedindo a Ele o melhor. Aqueles que desejarem podem colocar a água para a fluidificação e depois ir tomando nos dias subsequentes até a próxima atividade. Então vamos agora, envolvidos nesse clima inicial, já preparando a nossa mente e o nosso coração, vamos ouvir a prece, para que, envolvidos no clima dela, estejamos mais propensos, mais receptivos para absorver aquilo que a nossa condição puder abarcar. Vamos ouvir a prece. Boa noite a todos. Elevando então o nosso pensamento, procurando trazê-lo para este momento, tentando não permitir que ele vá para outros pontos, para as nossas preocupações, conosco ou com aqueles que amamos, com o trabalho, com qualquer motivo que possa retirá-lo deste momento. Vamos procurar a melhor sintonia possível, especialmente com o Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais que nos amam, que nos auxiliam em todos os momentos. Que possamos ter uma noite agradável, observando a lição que será lida, tanto do Evangelho quanto da outra obra, que é o Vinho de Luz, e que possamos, ao ouvir as leituras e comentários, também intercalando com as músicas, conseguimos elevar ainda mais a nossa concentração, o nosso pensamento, para que isso facilite a ação dos espíritos sobre nós, que eles possam encontrar as nossas disposições para buscar o equilíbrio não apenas físico, mas também psicológico, emocional e também espiritual. Que possamos também, Senhor Jesus, vibrar por aqueles que sabemos nesse momento mais necessitados do que nós, embora sejamos todos aprendizes e matriculados neste planeta, necessitados como aqueles que
precisam de médico, como o Senhor nos disse. Envolva-nos um tanto mais, trazendo-nos então a sua paz, a sua esperança, o seu otimismo e tudo aquilo que o Senhor nos ensina através das suas palavras, através do seu evangelho. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, nos envolvendo um tanto mais. E esta noite em especial, para que juntos possamos compartilhar a sua presença e a presença dos bons espíritos nesta atividade. Que assim seja, Senhor. Dando prosseguimento a esse momento de fluidoterapia, aqueles que se colocaram à disposição para receber assistência e aqueles que estão nos acompanhando, vamos agora fazer uma leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos refletir a respeito e ir formando, então, em nosso coração uma atmosfera acolhedora e também benévola para nós. Capítulo 20, item 5, Obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse sem outro móvel, senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagos ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, nesse momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis, e marcou com o seu dedo aquele que não tem senão a aparência de devotamento, a fim de que não usurpe mais o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuarem diante das suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Está aqui uma grande lição para nós, né, do Espírito de Verdade, onde ele nos pede servir com desinteresse, que é uma das grandes dificuldades nossas, né? A gente sempre, de alguma maneira, tem algum interesse oculto naquilo que nós fazemos, porque se não fosse assim, a gente não se magoaria, a gente não se sentiria ferido quando não somos recompensados pela gratidão ou por aquilo que nós queremos, por uma liderança que nós desejamos, por queremos fazer isso ou aquilo, ou do nosso jeito, ou quando outros estão fazendo e a gente também quer. Ou então até quando somos projetados, né, ali no mundo onde vivemos, utilizando essas missões das quais estamos envergados para servir, e acabamos sendo servidos com a bajulação, servidos com o aplauso, com a gratidão, com os comentários das pessoas a nosso respeito. E muitas vezes nem só é isso, né? O grande problema. Às vezes, por mantermos determinados tipos de interesses, nós criamos dissensões, ou seja, nos separamos dos nossos irmãos, afastando-nos
criando dificuldades no relacionamento, na convivência, e a obra vai ficando prejudicada. Porque enquanto houver briga, houver discussão, houver dissensões entre as pessoas, né, vai haver desafeto, vai haver desrespeito, vai haver todo tipo de sentimento contrário ao sentimento de caridade, que é aquele sentimento acolhedor, onde nós acolhemos a todos aqueles que estão na caminhada conosco, que são tão necessitados quanto nós mesmos. Às vezes nos colocamos na condição especial, mas somos tão ou mais necessitados do que aqueles que estão conosco na obra, enquanto muitas vezes lideramos um trabalho. Então é importante que, nesse sentido, como obreiros do Senhor, lembremos isso. Ele diz aqui, já foi anunciado o tempo de transformação da humanidade naquele momento ali, né? Essa mensagem é de 1862. Ele diz que naquele momento já foi, então, anunciado esse momento para a transformação da humanidade. E vão ser felizes aqueles que tiverem trabalhado sem nenhum interesse, que não seja a caridade. E a caridade, como está no Livro dos Espíritos, né, ensinada pelos Espíritos Veneranos, quando Kardec pergunta como é que nós definimos a caridade, como a entendia Jesus, né? Lá então está, benevolência para com todos, ou seja, sermos bons, sermos agradáveis, sermos gentis, sermos dóceis, sermos afáveis para com todos, não apenas aqueles que fazem a nossa vontade ou que estão nos agraciando com a sua gratidão para aquilo que nem mereceria essa gratidão, mas que nós estamos ali junto fazendo. Então, é necessário que a gente pense sobre isso. Caridade da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias, né? Não ser rigoroso, não cobrar nada de ninguém. Claro que num trabalho tem a disciplina que é preciso ser respeitada, mas a gente não vai mudar as pessoas. Cada um é como é e está como deseja. E vai mudar quando entender que deva mudar. Então, diante dessa imperfeição que nós também temos, porque não somos perfeitos, temos que usar de indulgência, né? Aceitar as pessoas como elas são. Não quer dizer que nós vamos aceitar as suas atitudes. Se a pessoa está causando alguma dificuldade, um problema e uma coisa que está comprometendo o trabalho, naturalmente que ela precisa ser, às vezes, até conduzida para um outro lugar, ou que se converse com ela. Mas isso sem criar no coração nenhum sentimento contra ela. Porque nós não estamos na obra para julgar ninguém. E se Jesus acolheu a todos indistintamente, sem exigir nada de ninguém, Jesus não exigiu nada, ele só aconselhou, exemplificou e permaneceu do lado de todo mundo. Nós também podemos permanecer, continuar amando, respeitando, continuar tendo a pessoa no nosso coração com uma visão uma boa visão dela, ter indulgência, porque nós também somos imperfeitos. E o perdão das ofensas, né? Perdão das ofensas, que é realmente um grande avanço na nossa elevação espiritual quando nós começamos a perdoar. Né? E Jesus pediu, inclusive, o perdão aos próprios inimigos, né? Amai os vossos inimigos, né? Perdoai eles, né? Dê todo o carinho, né? Esse é o controle de qualidade cristão. E nós já dissemos antes, não quer dizer que a gente vai aprovar as atitudes que não são respeitosas nem boas, mas nós podemos continuar nos vendo como irmãos e fazendo o nosso melhor a benefício de tudo e a benefício da obra. Né? Porque muitas vezes, né, os postos que a Terra precisará no campo do cristianismo só poderão ser ocupados no futuro pelos espíritos que estiveram comprometidos com a obra e não comprometidos com a sua vaidade, com o seu orgulho, com o seu egoísmo, né? A gente tem que tomar cuidado, porque ele fala aqui de servir sem desinteresse para não prejudicar a obra. Porque quando eu sirvo aos meus próprios interesses, que é o interesse de aparecer, de ser notado, de ser respeitado, de receber gratidão, eu prejudico a obra, porque eu faço do meu jeito e não como o Senhor gostaria que fosse feito. Então isso é uma coisa que nós precisamos, né, lembrar bem. Em vez de esmagar o fraco, auxiliá-lo.
sustentá-lo. Ele diz aqui, né? Não apenas utilizar o outro como uma recompensa para o nosso orgulho, né? Satisfação do nosso orgulho. Então, pensando nisso, nós vamos então verificando onde é que nós estamos aí dentro da obra do Senhor, qual é a nossa postura atual para que a gente possa melhorar ou até mesmo corrigir, se for necessário. Então, agora a gente vai ouvir uma canção cantada pelo grupo de canto da Casa de Madou, e que não tem outra pretensão senão a de embalar o nosso coração numa prece cantada, a fim de que a gente se concentre com uma belíssima imagem também de uma das escadarias dos lindos jardins da Casa de Madou, uma noite de lua. Vamos aí ouvir a canção. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater mais forte, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quando a dor súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Boa noite a todos. Prosseguindo com as nossas reflexões na noite de hoje, do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós vamos aqui na sequência hoje com o título Enquanto é Hoje. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos da educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, com o qual o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos
o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhes o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram, além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama, dentro de si mesma. Essa lição Paulo vem trazer aos Hebreus e Emmanuel vem nos trazer uma oportunidade de maiores esclarecimentos detalhados, nos alertando aqui de que enquanto estamos aqui encarnados, ou seja, no corpo físico, vivendo mais uma encarnação concedida por Deus, faz-se necessário e urgente que nós possamos olhar para a vida aqui na Terra com o olhar de quem já busca Jesus. Porque já temos, como diz os Espíritos, nem que seja algumas horas de Evangelho no coração, o lastro suficiente para buscarmos uma vida melhor, para buscarmos a nossa transformação, nem que seja a partir dos pequenos hábitos errados que nos fazem mal, para modificá-los, para que aqui na Terra, enquanto aqui estamos na Terra, nos transformar. Ele lembra aqui de que aqueles que na encarnação vivem de uma maneira, vamos dizer, iludida, nem sequer tomando consciência de que existe uma vida espiritual, vamos dizer que vivem de uma certa forma anestesiados quanto ao despertar para a vida permanente que o espírito possui. Mas nós, espíritas, nós já temos muita notícia e esclarecimento do lado de lá e do lado de cá. Nós já temos notícias e aprendizado suficiente para aprendermos a valorizar cada instante aqui, para que esses hábitos infelizes não nos façam perder tempo com aquilo que não nos traz enriquecimento espiritual enquanto aqui estamos na Terra. Então, a vida aqui na Terra, ela precisa, para todos nós que já temos um pouquinho de evangelho na consciência, que seja, levar cada momento, aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades, aproveitando cada convivência, desde o círculo familiar, ao círculo do trabalho, ao círculo religioso, a todas as comunidades que tivermos a oportunidade de conviver, aprendermos a desfrutar de um tempo de bondade, um tempo de amizade, de fraternidade, de respeito e amor uns pelos outros. Porque tudo isso vai se tornando cada vez mais patrimônio de uma boa convivência para o nosso espírito, aprendendo a lidar com as diferenças, trazendo todos os dias a lição do Evangelho para nos nortear. Para que, como diz Emmanuel aqui, não nos coloque
a partir do término da vida física aqui, e todos nós chegando ao mundo espiritual, que a nossa chegada do lado de lá não nos traga constrangimentos pelo tanto que aprendemos aqui e pelo pouco que nos transformamos. Porque senão, como ele fala, o espírito que aprende um pouco aqui, ao retornar ao mundo espiritual, deixar o corpo físico e o seu espírito retornar ao mundo espiritual, ele pode, se não souber aproveitar, ele viver um misto, né? Um misto de sentimentos, de matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si. Porque a nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual. É tudo aquilo que nós buscamos para a nossa transformação, a construção de um ser novo dentro de nós. E se nós não tomarmos cuidado com esse patrimônio maravilhoso, com essa joia que é Jesus, à luz da doutrina espírita, na nossa vida de encarnados, nós podemos sofrer constrangimentos desnecessários. E essa perda de tempo com aquilo que não nos traz bondade no coração, nos complica de uma certa forma, intimamente. A questão, somos nós conosco mesmo. Como ele fala, vendo flores e lamas, né? Flores e espinhos ao longo do lado de lá. Isso a gente vai lembrar que aconteceu com o espírito de Frederico Figner, que um livro que nos traz muita orientação é o Voltei, ele assina como Irmão Jacó. Ele foi dirigente, ocupou um cargo de diretoria na Federação Espírita Brasileira. E dizem que ele não media esforços, por exemplo, de parar o seu trabalho na hora do almoço e utilizar a sua hora do almoço para subir os morros do Rio de Janeiro e levar uma medicação para alguém necessitado. Foi um trabalhador incansável do Evangelho de Jesus a partir do momento em que conheceu Jesus. Mas mesmo ele, no livro Voltei, tem uma passagem que ele conta, que ele relata, porque ele relata a vida dele, a chegada dele no plano espiritual. Ele fala do constrangimento, da inquietação. Ele não teve um sofrimento, assim, ai, nossa. Não, ele tinha conhecimento, ele tinha um coração que buscava Jesus, tinha um sentimento voltado para o Evangelho, fazia esforço, um homem de bem, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele sofreu uma inquietação, um constrangimento de perceber que alguns espíritos, à medida que foram desencarnando, já chegavam no mundo espiritual com uma certa luz, e ele não conseguia ver luz dentro dele mesmo. Então, esse incômodo, esse desconforto do lado de lá, por muito termos aprendido aqui e não ter feito tanto para adquirir essa luz na chegada de lá, o que inquietou esse nosso irmão e que provavelmente pode inquietar a maioria de nós aqui na Terra, que quando chegarmos ao mundo espiritual, é justamente essa luz de trazermos para a nossa convivência íntima com os nossos sentimentos um esclarecimento maior de onde precisamos mudar, das trevas interiores que ainda temos, e colocar sob essas trevas, que são os nossos maus sentimentos, as nossas falhas ainda aqui na Terra, a luz do Evangelho. Já buscar a transformação enquanto estamos aqui, detectar o que Emmanuel fala de grandes maus hábitos. Ele fala todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a Terra já dispunham de algum conhecimento. Então, são pequenos, são falhas, não são grandes falhas. Nós temos condições de modificar, para que isso nós não levemos como bagagem para o mundo espiritual. Irmão Jacó, o Frederico Figner, ele conta que ele procurava o tempo todo inquietadamente, por que não conseguia, por que não chegou lá com aquela luz que ele, de uma maneira iludida, ele achava que tinha, ele com ele mesmo. Porque ele tinha alguns pontos a reparar. Até que chega um determinado momento lá, ele encontra um grupo de espíritos que, quando ele estava encarnado aqui na Terra, ele trabalhava na reunião mediúnica como um dialogador,
E esses espíritos já do lado de lá o reencontram e eles começam a debochar dele, a instigá-lo e a falar: olha, mas você não falava tanto, você orientou a gente. Irmãos nossos infelizes que ainda não tinham conquistado a consciência espiritual e a transformação que devemos fazer. E ele, naquele momento, ele leva um susto, fica impactado, mas ele começa a sentir amor, piedade, a misericórdia para com aqueles irmãos desencarnados que cobravam dele, que realmente, né, fazia com que ele sentisse que ele não tinha luz para ser adquirido. Mas o sentimento dele é tão verdadeiro, de amor por aqueles irmãos infelizes do lado de lá. Lindamente, ele começa, depois que passa toda a situação, ele está lá na colônia de uma maneira mais calma, ele começa a perceber aquela luz dentro dele. E aí sim, ele começa a trilhar um caminho do lado de lá, com mais flores, com mais luz dentro dele mesmo. E é por isso que Emmanuel vem nos trazer esse alerta, vem nos trazer este chamamento para essa corrigenda enquanto estamos aqui na Terra, a caminho com o próximo e com a nossa convivência ainda encarnados. Extirpar, tirar de nós esses pequenos defeitos, vamos dizer assim, que nós ainda temos, que nós temos condições de corrigir, que nós temos condições de transformar. E aí, meus irmãos, nós poderemos passar para o lado de lá, acolhidos sempre como todos seremos, mas com o nosso íntimo, a nossa percepção íntima de que podemos ser luz à luz do Evangelho. Não de uma maneira vaidosa, orgulhosa, porque isso o cristão não deve ter, mas de uma maneira simples, humilde, de um pequeno servidor de Jesus que quer, a todos os dias, aprender cada vez mais a amar a si mesmo e amar ao próximo, como Jesus nos ensinou. Amar o próximo a fim de que possamos nos unir numa grande fraternidade, uma família universal, em nome da boa nova de Jesus. E Jesus, o nosso mestre, nos conduzindo cada vez mais para o caminho do bem. É isso que Jesus quer conosco, para conosco. É isso que Paulo vem trazer aos Hebreus. É isso que Emmanuel vem nos ajudar a entender. Então, enquanto nós temos tempo aqui na Terra, vamos detectar as nossas mazelas capazes de serem transformadas enquanto estamos aqui, para que do lado de lá possamos encontrar mais conforto espiritual conosco mesmo, com a nossa consciência e melhor convivendo com os nossos amores. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que tenhamos vontade de fazer essa transformação para adquirir a luz que necessitamos para que as trevas sejam apagadas do nosso íntimo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e para sempre. Prossigamos então, envolvidos nas vibrações delicadas que aos poucos vai tomando conta desta reunião, na intimidade de cada um de nós. Onde estivermos no salão da Casa de Madô, fazendo presencialmente esse momento, ou aqueles que estão à distância e se colocaram à disposição para receber esse benefício, todos estamos envolvidos numa mesma atmosfera espiritual, de bondade, de ternura, de carinho, de respeito, pela dificuldade de cada um de nós. Nossos problemas não estão passando desapercebido por Jesus, por Deus, pelos enviados do Mestre. Confiemos, busquemos com esperança e paz. No momento aprazado, a página da nossa vida se vira e tudo se modifica, tudo se direciona para aquilo que deve ser. Então continuemos nesse clima amoroso, de acolhimento e paz. Vamos ouvir mais um comentário, a fim de que prossigamos refletindo, enquanto nos beneficiamos da atmosfera desse trabalho. Que cada um possa vigiar-se, a fim de que não permita que a mente divague, e se devagar, traga de volta para a reflexão, e assim a gente vai
cultivando esse momento em nosso coração. Vamos ouvir. A lição da noite de hoje, ela é muito oportuna e nos chama especialmente a atenção a questão de que Paulo nos lembra na frase inicial que nós precisamos prestar atenção no hoje. Depois Emmanuel nos explica que as encarnações são a oportunidade do espírito de se elevar moralmente, de produzir um amolecimento no seu coração, no sentido de desenvolver os seus sentimentos. E nós precisamos prestar atenção porque nesse momento estamos ocupando um corpo que nos permite as oportunidades da experiência nesse momento para o nosso espírito. E aí, com todo respeito, precisamos cuidar do corpo e nos experienciarmos nas relações com as pessoas, com as coisas, com as tarefas, para que o nosso espírito possa, então, aproveitando esse momento, buscar a sua elevação. E nós, muitas vezes, então, se observarmos, nós, às vezes, negligenciamos isso, porque temos, em geral, um corpo que nos permite, pelo menos na maior parte das vezes, o trabalho, a experiência, e nós, às vezes, nos sentimos desanimados e negligenciamos essas oportunidades, deixando passar a oportunidade do trabalho, muitas vezes até reclamando, ou então deixando que outros façam por nós, quando, na verdade, a oportunidade é nossa. Porque para cada espírito, as suas experiências e a sua elevação é um trabalho único e somente dele. Tudo isso não pode ser transferido para os outros, porque faz parte das decisões de cada espírito. E Emmanuel, então, nos lembra que nós precisamos, então, enquanto a fisiologia nos permite, porque naturalmente vivemos num planeta onde os nossos corpos vão sofrendo a degeneração do tempo, dos seus órgãos, das suas células, e nós vamos nos incapacitando. Mas alguns de nós, ou muitos de nós, conseguem eventualmente realmente viver por um tempo longo com pelo menos uma certa condição física que lhe permite fazer as suas experiências de uma maneira mais plena. Nós precisamos buscar essa oportunidade, não negligenciando, ou seja, não deixando para depois, porque um dia nós vamos lamentar muito como espíritos não termos aproveitado as oportunidades que nos foram oferecidas na programação que cada um de nós já fez antes de retornar à Terra. Embora Deus permita que, por nós termos o livre-arbítrio, nós possamos escolher o que fazer. Podemos viver como nós quisermos. Mas ele nos lembra também aqui que aqueles que não têm conhecimento, para esses talvez não faça tanta diferença isso. Mas para aqueles que conhecem o Evangelho, para aqueles que conhecem, como nós, a doutrina espírita, e todas as informações que os bons espíritos nos trazem, sempre baseadas, obviamente, na orientação do próprio Cristo, para nós isso vai ter realmente um grande peso. E aí, ao chegarmos ou ao retornarmos ao mundo espiritual, é a nossa consciência que vai nos cobrar o que fizemos das oportunidades que tivemos, do corpo quase perfeito que nos permitiu o trabalho, o deslocamento e as tarefas para nos ajudar e também para ajudar aqueles que são mais necessitados que nós. A nossa consciência vai cobrar de nós tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Porque, como está no Evangelho, não basta não fazer o mal. Nós também seremos responsabilizados por todo o bem que nós deixarmos de fazer. Então, nesse sentido, nós precisamos prestar atenção, aproveitar a oportunidade, como o Emmanuel nos coloca aqui, e nos entregarmos realmente à nossa reforma e ao trabalho e às tarefas que a vida nos oportuniza. Especialmente aqueles que estão ligados a uma religião, como o Espiritismo, especialmente, que além de nos dar a oportunidade,
nos esclarece como nenhuma outra. Mas, como se diz o Evangelho, né? Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, que nós façamos tudo o que pudermos nessa atual existência, com alegria, com devotamento, com esperança, para que a nossa consciência depois não nos cobre, que ela pelo menos reconheça o nosso esforço, a nossa dedicação, se ela for verdadeira, porque todo o trabalho que nós realizarmos será contado eventualmente somente para nós e não para os outros. Fazendo isso com alegria, com determinação, sem nos compararmos a ninguém, porque as tarefas que nós desenvolvemos, como eu já falei, somente a nós cabe e a ninguém poderá ser transferido aquilo que nós fizermos. Então, que Jesus nos incentive sempre, que nós nos apoiemos na sua mensagem, na mensagem dos bons espíritos, para aproveitarmos realmente de uma maneira bastante grande a nossa atual reencarnação, para que depois não nos lamentemos. Então, que ele, o nosso mestre querido, continue a nos incentivar e que nós prestemos atenção em tudo aquilo que nos é dado como oportunidade nesta vida. Que assim seja. Doce é sentir no meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do meu amor sem fim. O céu nos destes, as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa irmã terra, com frutos, campos, flores, fonte de vida de toda criatura, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do meu amor sem fim. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nessa mensagem que Emmanuel nos traz, depois de todos os comentários que nossos irmãos já fizeram, gostaríamos apenas de complementar algumas observações ou de reforçar algumas observações do texto. Primeiro, do trecho que Emmanuel separou para fazer o comentário. Um trecho da carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Hebreus, onde ele diz: se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há séculos temos ouvido a voz de Jesus, por meio de pregadores, por meio de pessoas, por meio de familiares, por meio do próprio Evangelho, lido, estudado. Mas os nossos corações
permaneceram endurecidos. A mensagem do Cristo é como se fosse uma água que servisse para nos dessedentar. Mas o nosso coração, ao invés de absorver essa água, quando está endurecido, ele não permite que essa água penetre nele. É a mesma coisa que colocar uma pedra dentro da água. A pedra, por fora, poderá se molhar, mas por dentro não. Ela permanecerá seca. Diferente de se a gente colocar uma folha de papel, ou se a gente colocar uma esponja, ou qualquer coisa que absorva a água. Então, devemos começar a perceber se quando ouvimos, por exemplo, Jesus nos ensinando a perdoar, se apenas retemos o ensinamento na superfície, como a pedra retém a água na superfície, para repassar para outra pessoa, através de um conselho, de uma palestra, ou se absorvemos aquele ensinamento. Refletimos mesmo se precisamos perdoar, se estamos exercitando esse sentimento de perdão, e não é tão difícil a gente perceber isso. Basta perceber como está nosso coração. Se o nosso coração está em paz, se nosso coração está tranquilo, jubiloso, é porque não guardamos mágoas. Mas, se o nosso coração permanece inquieto, se o nosso coração permanece remoendo circunstâncias, ocasiões que passamos juntos aos nossos irmãos, então não perdoamos. Estamos apenas recebendo a informação, mas não estamos incorporando essa informação aos nossos corações, mudando os nossos sentimentos. E isso faz um enorme bem para nós mesmos. Podemos enganar a todos, podemos tentar enganar até nós mesmos, mas os nossos sentimentos, e muitas vezes o nosso corpo, como um reflexo dos nossos sentimentos, muitas vezes ele mesmo, o nosso corpo, o nosso organismo, irá nos denunciar perante nós mesmos. Porque existem, claro, muitas causas das doenças, causas externas, as viroses, às vezes o tempo, às vezes complicações do próprio organismo, mas grande parte das nossas moléstias, especialmente as crônicas, não todas, mas acontece com muita frequência isso. Elas refletem um estado de alma, às vezes, desajustado. É bom percebermos como estamos nos sentindo, como estamos encarando o nosso próximo, se estamos emitindo vibrações positivas ou vibrações de medo, de angústia, de ressentimento, de revolta, de raiva, mesmo que essas vibrações fiquem meio escondidas, mas, como os psicólogos nos ensinam, nós acabaremos sendo direcionados por essas emoções que nós reprimimos. E a questão não é liberar essas emoções, mas transformá-las. Deixar que a água viva do Evangelho entre em nós e nos acalme, nos tranquilize, que nós possamos sentir-nos bem, que possamos olhar os nossos semelhantes sem sentir aquele mal-estar no estômago, sem sentir aquela vibração ruim que às vezes nós sentimos, que pode ser até da pessoa, mas que nós captamos. E se estamos captando, é porque estamos desequilibrados. Então, muitos dos nossos males físicos, têm origem que, às vezes, os médicos chamam de psicossomático. São as nossas emoções mal resolvidas, às vezes, que nos trazem
problemas, às vezes problemas cardíacos, problemas estomacais, problemas de pressão, às vezes enxaquecas, enfim, existem várias maneiras delas se manifestarem e temos que estar vigilantes em relação a elas. Então, se não absorvemos o Evangelho, se ouvimos a sua voz, se lemos, mas ela não toca no nosso coração, permaneceremos assim. Permaneceremos com medo quando Jesus nos ensinou a nada temer, que Ele está sempre conosco, que nosso Pai nos dirige, que nossas vidas são transitórias, passageiras. Então, precisamos prestar atenção para, aos poucos, como diz Emmanuel, no último parágrafo dessa mensagem, que todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores desde a terra. Então, esses maus hábitos que nós carregamos conosco, como o ressentimento, como, às vezes, a vaidade, como vários problemas que nós carregamos e que fazem mal, principalmente, em primeiro lugar, a nós mesmos, temos que, aos poucos, ir limpando nossos corações com a ajuda do Cristo, com a ajuda dos mestres e dos amigos espirituais. Para que, quando ao desencarnarmos, e como a Célia até comentou, do nosso irmão, do irmão Jacó, né, que tem o livro dele, que era espírita, que era dirigente espírita, né, mas que ele exemplifica para a gente que não é o que nós fazemos por fora, mas principalmente a nossa mudança, o principal trabalho está dentro de nós. E aí ele fala, para que quando nós desencarnarmos nos círculos de matéria sublimada, que é a região espiritual, nós não devemos sentir flores e trevas, luz e lama dentro de nós mesmos. Por que eu não tirei essa lama que eu carrego, do ressentimento? Por que eu não tirei essa mágoa de dentro de mim? Por que eu carrego o pessimismo dentro de mim, esse mau hábito de tudo achar ruim, do medo, né? Enfim, todos esses hábitos emocionais, podemos dizer assim, que acabam estragando nossa alegria de viver, tanto aqui na Terra e principalmente no mundo espiritual. Poderemos estar na companhia de amigos queridos, poderemos estar num lugar privilegiado, mas se por dentro estivermos com problemas, com lama, como disse Emmanuel, teremos que voltar para resolver esse problema, para conseguirmos ser realmente felizes, como Deus quer que nós sejamos plenamente felizes. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, nos envolvendo, nos abençoando, agora e sempre. Continuemos, então, nesse momento em que estamos envolvidos com a espiritualidade, lembrando dos comentários aqui feitos, das reflexões, para que elas sirvam de diretrizes para todos nós, ajudando-nos a melhorar a nossa conduta, nosso jeito de ser, a fim de que possamos ser felizes. Como disse nesse último comentário, nosso irmão Marco, todos os pequenos maus hábitos devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores. O Emmanuel, numa outra fala, ele diz assim: corrige os teus hábitos, os males hoje tidos como pequeninos, para que amanhã não aceites os grandes como pequeninos. Então é preciso que a gente trabalhe essa questão de irmos corrigindo aquilo que nós achamos que é pequeno, mas que vai de vez devagar tomando conta da nossa alma. Porque nós vamos nos ambientando àquilo que cultivamos. E naturalmente passamos a ver com os olhos da conveniência aquilo que exercemos como conduta.
Do que se refere ao mal, nada é pequeno ou grande. Toda vez que moralmente um ato nos compromete, ele é devastador e atinge grandes proporções ao longo do tempo, levando-nos a sofrimentos, a dores, a sofreguidão, muito mais do que o que possamos fazer com os outros. Por isso é importante que nós atentemos para isso, a fim de corrigir muito bem todos os pequenos males, as pequenas torpezas, tudo aquilo que incorporamos às nossas atitudes e que não damos o devido valor, mas que são pequenas ervas daninhas que vão tomando conta da nossa plantação íntima. Aos poucos, vai sobrepujando, vai cobrindo os nossos melhores intentos, os nossos melhores sentimentos, levando-nos a experimentar estados mórbidos de comportamento emocional, tristezas, desgostos, mesmo em meio ao trabalho grandioso do bem na seara de Jesus. O trabalho por si só, ele é um condicionador para que o sentimento através dele se firme como um alicerce e se levante melhorando. Mas se não saímos do trabalho pura e simplesmente, mudando a pessoa que somos através dos exemplos que nos é oferecido, naturalmente é uma construção que não se edifica, ficando apenas no alicerce. Os sentimentos precisam do nosso esforço, a fim de que, alicerçados no condicionamento, se ergam na mudança para melhor, e assim edifiquemos o reino de Deus em nossos corações, pela corrigenda, pela modificação, pela transformação daquilo que não é conforme a moral cristã. Então, não existe hábitos pequeninos quando se refere ao mal. Todos são negativos e devastadores. Por isso, corrijamos agora, nesse instante, tudo aquilo que não está de conformidade com a moral evangélica. Que Jesus nos abençoe. E assim vamos encerrar esse momento, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade bendita de nos reunirmos em nome dele para essa atividade de fluidoterapia. Que todos aqueles que estão online, em qualquer lugar, nos seus ambientes, que todos aqueles que estão na nossa casa espírita, Grupo Maria Dolores, na Rua 19, em Jales, na atividade presencial, tanto aqueles que estão em tratamento quanto aqueles que estão trabalhando nesta atividade. Nós convidamos a pensar cada vez mais em Jesus, a pensar nos benfeitores espirituais, no nosso anjo da guarda, e dizer a eles muito obrigada por essa oportunidade bendita. Muito obrigada a espíritos como Emmanuel, como Paulo, como Allan Kardec, que vieram de uma maneira tão amorosa nos auxiliar a transformar as nossas imperfeições em melhoria espiritual. Como a lição de hoje nos convidou, que possamos buscar extirpar os nossos erros, as nossas falhas, tudo aquilo que nos deixa infeliz e colocar no coração, nas nossas atitudes, bondade e caridade, para que todos os dias a transformação se dê gradativamente. Pois foi por isso que Jesus esteve e está entre nós todos os dias. Para que possamos alcançar a graça de sermos felizes, de sermos seus servidores e seus seguidores, e que toda a humanidade junta possa buscar este amor fraterno, levando a cada um daquele que sofre nos campos de guerra, nos campos de dor, da fome material, da fome espiritual, para que juntos possamos banir da terra todo o mal, toda a maldade, para que o amor fraterno nos una cada vez mais. Que todos aqueles que estiveram hoje em tratamento, tanto presencial quanto online, que recebam dos espíritos benfeitores tudo aquilo que necessitam para o restabelecimento do seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Que toda a água que estiver disposta, que seja
fluidificada, magnetizada com medicação espiritual, para que cada um intimamente, na sua particularidade, se sinta beneficiado e medicado. E em nome de Jesus, nós encerramos essa atividade, dizendo a esses benfeitores e a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, muito obrigada, por em nome de Jesus, nosso Mestre por excelência, nos reunimos para mais essa atividade de luz. Que Ele nos abençoe hoje e para sempre.